Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, atas das sessões virtuais de 4 a 8 e de 11 a 15 de julho de 2022, bem como da sessão ordinária por videoconferência do dia 13 de julho. Todos aprovam? Aprovado. Aprovado. Registrar boas-vindas ao desembargador Virgílio Macedo, que retorna após período de férias. Registro da ausência do desembargador Expedito Ferreira, em razão do gozo de férias, e do desembargador Dilermando Mota, comunicou que está com a consulta médica marcada agora para esse horário. Julgamentos. Então, como já vimos aí, o primeiro processo da pauta seria o mandado de segurança civil 0010-751, da relatoria da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que vai retirar de mesa, não é isso, desembargadora? É isso, senhor presidente. Pronto. O primeiro. Então, havia uma inscrição aqui do doutor João Victor, mas já fica avisado pela relatora que será retirado de mesa esse processo. O número 2, ação rescisória 08-05-860, autores CT da Cunha Lima Rosado e Irela, e outros. Jorge da Cunha Lima Neto, Thales César Cavalcante e outros. Réus Ângela Cristina de Araújo Clemente e outros. Advogados, doutora Renata Barros Gomes Neto e outros. Relator desembargador Ibanez Monteiro. Aqui a inscrição para sustentação oral do doutor Fernando de Araújo Jales, que fala pela autora, CT, e doutor Renato Alexandre Maciel Gomes, advogado do réu. Doutor Fernando Jales, está na sala? Está na sala. Doutor Fernando, está nos ouvindo? Advogado dos autores aqui. Advogado do autor, que estão nos ouvindo aí para fazer uso da palavra? O microfone dele está desligado. Ele está em contato aí com ele. Oi, não, a desembargadora Zeneide adiantou aí que pediria vista. O relator, que está aqui conosco, o eminente desembargador Ibanez, ele já disponibilizou o voto dele, e não está sendo possível acessar aí o doutor Fernando, então vamos conceder a vista à desembargadora, porque o doutor Fernando faria sustentação na próxima sessão, quando Zeneide trouxesse o processo. O que é que o senhor acha? Se eu for solucionar essa questão do som dele, a gente já ganharia tempo. Mas, de outra forma, a gente pode passar para o número 3 e, quando terminar, pode ser que o doutor Fernando tenha conseguido. Né? Então, o número 3 é a ação rescisória. Autor JCAS, advogado Pâmia Franquia Vieira e outro. Réu LADS, advogado Flávio César Câmara. Relator desembargador Virgílio. Aqui há a inscrição do doutor Ramon Duarte da Silva, advogado do autor. Processo em mesa, desembargador Virgílio? Ah, sim, presidente, em mesa. Doutor Ramon, está nos ouvindo? Eu estava vendo um problema com essa sala de Ele está na sala. Bom dia, excelências. É doutor Ramon? Pois não, excelências. Doutor Ramon, fala pelo autor. Isso. Vossa Excelência João tem a Carlos palavra. Araújo da Silva. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Certo. Bom dia, excelentíssimo presidente, eminente relator, eminentes desembargadores, excelentíssimos servidores, colegas advogados que se fazem presentes, meus sinceros cumprimentos. Trata-se de ação rescisória em face dos autos 083-5741-78-2017-820-5001, advinda da terceira vara da família e sucessões da comarca de Natal, onde tramitou o reconhecimento e dissolução de união estável entre João Carlos Araújo e Isabel Araújo Silva, no qual este causídico está por parte autora. E aqui eu faço um breve relato, doutos julgadores, sobre a sentença de primeiro grau.
A sentença de primeiro grau reconheceu a união estável entre João Carlos Araújo da Silva e Isabel Araújo Silva, entre o período de 2002 até o período de 2015. Conforme o depoimento contido nos autos e o parecer do honroso do Ministério Público, o Ministério Público só reconhece a união estável a partir de 2006. E, de acordo com todos os fatos apostados aos autos, temos aqui o primeiro fundamento da ação rescisória, o erro de fato. O erro de fato é constituído como o maior fundamento para anular a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. A referida sentença ocorreu em erro de fato à medida que deixou de considerar fato efetivamente ocorrido, como se fosse inexistente. O fato foi a senhora Isabel, suplicante da união estável, requeriu que fosse reconhecida a união estável. Porém, nos presentes autos tem uma peculiaridade. O senhor João Carlos Araújo Silva, ao momento da ação, é padre. E houve uma falsa representação da realidade, desconsiderando fato existente apto a afetar o resultado da ação de reconhecimento de união estável. É válido mencionar, outros julgadores, que o Código Civil estabelece os requisitos para a caracterização e, por conseguinte, para o reconhecimento da união estável, os quais não podem ser ignorados pelo juiz de primeiro grau. E aqui eu faço uma leitura rapidinho sobre o artigo 1723 do Código Civil. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição e família. Curioso destacar, outros julgadores, que os requisitos elencados no artigo acima, eles são cumulativos. Ou seja, apenas diante de todos eles, concede-se a existência da união estável como entidade familiar. Tem-se inicialmente o requisito da publicidade. Deve o relacionamento ser público, ou seja, aos olhos de toda a sociedade. Os conviventes devem se apresentar como uma família, pelo que encontros esporádicos ou casuais, ainda que com duração longa, não caracterizam a união estável. O segundo requisito é a continuidade, uma vez que o relacionamento deve ser constante, firme e estável e merece a proteção estatal. Por tal motivo, o encontro de cunho meramente sexual, ainda que públicos ou prolongados, não podem ser considerados com a intenção de constituição de família. O terceiro requisito diz respeito à durabilidade. Assim, o relacionamento deve ser duradouro, muito embora não haja prazo mínimo de convívio. Todavia, o relacionamento não resta pautado em prazo, e sim na estabilidade de relação entre perduração de tempo. O quarto requisito, e o mais importante aqui para o presente caso, que os conviventes pretendem construir uma família. Se há convívio contínuo, duradouro ou público, mas o objetivo do casal não é construir família, não há união estável, pois, como foi mencionado, o artigo 1723 ele é cumulativo os requisitos, o que significa que a proteção estatal é a verificação dos interesses da família. E aqui eu peço licença para discorrer sobre o conceito da professora Aura Pimentel. Para ser reconhecida como união estável, a união deve ser pública, contínua e duradoura, afastando, portanto, a possibilidade de configuração quando se estiver diante de um relacionamento revestido de clandestinidade, marcado durante a sua vigência por seguidas separações e reconciliações, de efêmera duração, contraída de forma descompromissada para simples comunhão de leitos, sem o objetivo de constituição de uma família. Por este fato, a condição de padre do requerente da presente ação e o juiz de primeiro grau deixou de analisar este fato importante, ainda que possa considerar a existência de um relacionamento entre as partes, jamais poderia considerar-se público. Ora, como um ministro de religião, que sabidamente impunha o celibato aos seus sacerdotes, poderia tornar público o relacionamento de cunho amoroso sexual sem proceder a algum escândalo ou notícias? E aí a pergunta que fica: quantos fiéis em todas as paróquias
em que o requerente passou tomaram conhecimento deste relacionamento? Nenhum. Por fim, o mais relevante para o caso é a inexistência do desejo de constituição de família. Para que se materialize a união estável como entidade familiar, há que existir em ambos os conviventes o ânimo, desejo de formar e construir e serem socialmente reconhecidos com família, que é o que não temos no presente caso. Este desejo também jamais existiu por parte do requerente e jamais poderia ser materializado, face ao impedimento decorrente do celibato. Como falei, o mesmo é padre. Uma vez que o próprio celibato impede o desejo de constituição da entidade familiar, o que constitui o erro de fato. O julgamento de primeiro grau menciona tão somente que, por existir uma filha entre o suplicante e a suplicada na sentença, há elementos que permitiram o reconhecimento da união estável, sem em momento algum considerar todo o lapso da união estável. Nessa esteira de pensamento, a nobre magistrada, com todo respeito, permitiria situações juridicamente descabidas, posto que, diante de uma mera relação sexual, de qual adviesse prole, restaria configurada a união estável. Teríamos um cenário social e jurídico configurado com a união estável. E, nesse contexto, nós teríamos um cenário social totalmente caótico em nosso país, posto que a banalização do sexo nos dias atuais rola-se em cada esquina. Neste contexto, imporia grandes reflexos de ordem patrimonial para aqueles que jamais pretenderiam constituir família. Neste diapasão, doutos julgadores, forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau reconheceu a união estável entre o suplicante e a suplicada e teve como esteio erro de fato, o qual não deve permanecer pelo simples fato de ter o promovente sido revel na ação. Como eu falei, o mesmo era padre e não quis aparecer aos autos para não escandalizar. Conforme o parágrafo 1º do artigo 966, a ação rescisória encontra-se fundada e com requisitos e aptos para julgamento no presente caso. E aqui eu faço menção à audiência de instrução que houve, onde o honroso Ministério Público, em 2 pareceres, no ID 42, 15, 45, 37, e após a audiência de instrução no ID 3902, 5446, anexo aos autos, que o honroso Ministério Público menciona: a testemunha Francisco Cassimiro fez serviços no ano de 2016 na casa do casal, onde teve notícias pela senhora Isabel que eles conviveram no Ceará. A testemunha Francisca Alzeni tem conhecimento que as partes convivem desde o ano de 2006 e que tem conhecimento pela senhora Isabel que as partes tiveram relacionamento no Ceará. A testemunha Luciana Aparecida informou que conheceu a senhora Isabel no ano de 2010, quando trabalharam juntas e que teve um conhecimento através da senhora Isabel que as partes tiveram relacionamento no Ceará. A testemunha Rosiane de Andrade informa que conheceu a senhora Isabel no ano de 2011 no local de trabalho e que soube pela senhora Isabel que as partes tiveram relacionamento no Ceará. O Ministério Público ainda reitera: comprovada a existência de união estável entre fevereiro de 2006 até dezembro de 2015, a senhora Isabel não se desincumbiu de provar a união estável em período anterior, antes de vir residir nessa comarca. Só trouxe aos autos provas que remetem ao período que conviveram nesta comarca. O Ministério Público opina pela procedência parcial do pleito autoral. Em novo parecer, o Ministério Público menciona: nenhum dos documentos acostados aos autos servem para comprovar as alegações da parte autora quanto ao período anterior do ano de 2006. Manifesta-se esse representante do Ministério Público reiterando o parecer anterior, pelo reconhecimento da união estável pelo período de 2006 até dezembro de 2015. Dito isto, o honroso Ministério Público menciona o artigo 373.1 do Código de Processo Civil, que nos fala: o ônus da prova incumbe, 1. Ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A autora não desincumbiu do ônus. Cabe ao requerente provar os fatos constitutivos das suas alegações, de modo que, não o fazendo, deve suportar as consequências de um julgamento desfavorável. Ou seja, mesmo sem provar determinado fato temporal na união estável, o douto juiz de primeiro grau julgou favorável o pedido da autora, onde violou manifestamente a norma processual. E aqui, doutos julgadores, faço aqui as palavras do professor Fred Didier Júnior, sobre essa ótica de que a verdade
com que se deve preocupar a ciência e também o processo é sempre a relativa e contextual. Parece-nos que a verdade é assim de ser buscada no processo, a par do escopo de pacificação social, resolução de conflitos. O processo constitui um método de investigação de problemas, mediante a participação em contraditório das partes e cooperação de todos os sujeitos envolvidos. Essa cooperação deve ter por objetivo alcançar a verdade como premissa para uma resolução justa do conflito posto, observadas sempre as limitações do devido processo legal, como a proibição de prova ilícita e a exigência de o juiz ater-se à prova produzida no processo. Esta é, ao menos, uma premissa ética que deve nortear a conduta dos sujeitos processuais. A verdade funciona como uma bússola a guiar a atividade instrutória. Nesse mesmo contexto, doutos julgadores, a ação rescisória com amparo no artigo 966.5 do Código de Processo Civil, contra provimento judicial de mérito transitado em julgado, ofende direito em tese, ou seja, o correto sentido da norma jurídica. Assim, não considerada aquela positivada, mas também os princípios do direito que a informam. Nos mesmos autos da ação que reconhecia a união estável, nós temos a violação do artigo 9º e 88 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Nos autos do processo 083, 5741, 78, 2017, 8.20.5001, mais precisamente no dia 6 de agosto de 2018, na audiência de conciliação e mediação, o senhor João Carlos foi contatado por telefone no momento da audiência. O mesmo informou que não tinha constituído advogado, conforme a auta de audiência e anexa na presente ação rescisória. O advogado, conforme a ata de audiência, restou decretada a revelia do senhor João Carlos, onde o juiz de primeiro grau determinou, apesar de revel, o requerido senhor João Carlos deve ser intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução. Após isso, no dia 20 de novembro de 2018, a oficiala se dirigiu ao endereço informado nos autos do senhor João Carlos. Contudo, não conseguiu intimar o mesmo, pois estava residindo em outra localidade, pois estava exercendo sacerdote em outra paróquia. Todavia, não fora realizada mais nenhuma tentativa de localizar o senhor João Carlos, mesmo tendo sido mencionado os 3 números de telefones do mesmo, sendo que um destes números for usado para contatar o mesmo na audiência de conciliação e mediação. Após isso, houve a audiência de instrução e foram ouvidas 4 testemunhas pela parte autora, a senhora Isabel, conforme foi mencionado anteriormente. Doutor Ramon, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Certo. Doutos julgadores, contudo, as violações do artigo 436 do CPC determinam que sempre que for juntado documentos aos autos, o juiz deverá intimar a parte contrária a se manifestar sobre ele. Isso decorre do princípio do contraditório. Após a audiência de instrução, a senhora Isabel apostou aos autos novos documentos. Todavia, o suplicante não for intimado para exercer o seu direito de manifestação. Com essa atitude do honroso juiz de primeiro grau, o judiciário violou vários dispositivos do Código de Processo Civil e, conforme mencionado, da nossa Constituição Federal, impondo ao requerente graves danos. Desta feita, a defesa pede declarar a nulidade da sentença proferida pelo juiz de terceiro grau da Vara da Família e Sucessões da Comarca de Natal, declarar que houve erro de fato perante a concessão da união estável entre João Carlos Araújo e Isabel Araújo da Silva, e caso outros julgadores não entendam pela anulação da união, que seja concedida entre fevereiro de 2006 até dezembro de 2015, e que os autos retornem à fase de instrução e julgamento, a fim de garantir o equilíbrio processual correto, bem como sua segurança jurídica. Nestes termos, pede deferimento. Obrigado, senhores. Agradeço ao doutor Ramon e devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Virgílio Fernandes. Senhor presidente, o meu voto já foi disponibilizado, viu? Eu já disponibilizei para os colegas aí. A matéria é muito simples, não há absolutamente preenchimento dos requisitos do 986 do Código de Processo Civil. A pretensão rescisória é meramente de rediscussão da matéria. Não foi possível fazer isso no recurso próprio que deveria ter sido feito, não é, para exatamente tentar investigar essa situação da relação de fato, não é, entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre o homem e a mulher, no caso específico, né, de sorte que eu estou interferindo, rejeitando a ação rescisória, julgando pelo seu interferimento, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, pela ordem.
Tem a palavra do desembargador Cláudio. Eu queria um esclarecimento aí do advogado, do relator. Esse casal, esses dois, moraram juntos? Não, senhor. Um é padre, exercia Mas o seu eu quero celibato. saber se moraram juntos. Não moraram juntos. Não Nunca moraram moraram? juntos. Não. Tiveram só relacionamento de cunho sexual. Pois não. Então não havia, no entendimento aí do pedido rescisório, a intenção de formar um lar, Exatamente. Esse foi o erro de uma fato da família. sentença. Uma família. Não Perfeito, havia doutor. essa intenção clara, pública e notória, né? Eu entendo que a rescisória é o momento de fazer justiça, independentemente das formalidades. E pedindo vênia ao relator, eu vou votar pela procedência da rescisória. Pois não. Pelo registro do sistema, nós temos 11 votos acompanhando o relator. E o desembargador Cláudio agora divergindo. Posso proclamar? Presidente, Então, pela hora. Pois não, desembargador Saraiva. Presidente, essa precaução que tem o do Cláudio é muito interessante. Mas, como disse o eminente relator, com muita precisão, não se pode utilizar desse instrumento tão nobre para se rediscutir uma matéria. E muito menos quando ela tem um cunho de suscitando recursal. Então, respeitosamente, eu acompanho o relator. Pois não. Quanto ao recurso, desembargador Saraiva, é que não houve, foi a revelia. A ação foi toda revelia, não houve contestação, não houve recurso da parte que se sente aí prejudicada no sentido de que está se reconhecendo um casamento que não houve, não é? Suprir essa revelia através de uma rescisória é interessante. É abrir demais o espaço, seria um quarto recurso. Permisse a venda. Não houve contestação por parte do padre, não é isso, doutor Amor? Isso. Não houve nenhuma manifestação por parte do padre. Então não seria sucedâneo de recurso. Na realidade, o que ele quer é uma ação para desconstituir uma formalização de um casamento que não houve. A realidade parece isso. É só para a realidade dos fatos. Se ele não se defendeu lá, quer se defender aqui, não cabe. Bom, o eminente relator não conhece do recurso, não é isso, desembargador Vigílio? Indefiro. Certo. Então, por maioria, 11 acompanharam o relator, por maioria, recurso não conhecido, vencido o desembargador Cláudio Santos. Voltamos agora ao número 2, ação rescisória, já apregoada. CT da Cunha Lima, autora de réus Ângela Cristina, relator desembargador Ibanez, doutor Fernando do Jales, fala pelos autores. Está nos ouvindo? Não, presidente, ouço bem agora. Pois não, doutor Fernando tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia a todos, cumprimento o presidente, todos os membros, peço desculpa pelo inconveniente, eu estava sem conseguir acessar o microfone do computador e tive que acessar via celular e agradeço a paciência da corte e inclusive em transferir a ordem dos processos para que eu pudesse sustentar. Senhor presidente, conforme apregoado por Vossa Excelência, é também uma ação rescisória fundada, dentre outros aspectos, em questão de erro de fato. E qual é o erro de fato aqui que nós defendemos? Os autores da rescisória, que são réus numa ação de despejo por falta de pagamento de locativos. É a questão da data da efetiva entrega das chaves dos locatários aos locadores. Os locadores, por óbvio, autores da ação de despejo e aqui na rescisória, réus. E qual é a discussão que é travada nestes autos? A parte ré ingressou com essa ação de despejo ainda em 2014, precisamente em novembro de 2014, alegando falta de pagamento de aluguéis entre agosto, setembro e outubro de 2014. O juízo de primeiro grau da 9ª Vara Civil, ainda em fevereiro de 2015, deferiu uma liminar
dando prazo de 15 dias para purgação da mora ou desocupação voluntária do imóvel sob pena de despejo compulsório. O que é que fizeram os réus ali? Esse imóvel era ocupado por uma loja conhecida de alimentação chamada Subway. Os locatários, vendo o insucesso do negócio, optaram por efetivamente não mais prosseguir com essa locação. E tendo em vista o despejo que já tinha sido decretado, a ordem de desocupação, o que eles fizeram? Eles contestaram a ação em 13 de abril de 2015 e, em seguida, no dia 15 de abril de 2015, depositaram em juízo as chaves do imóvel para fazer cessar a fluência desses locativos. E aqui é que vem o ponto que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências. Esse processo, desde o ingresso, desde o ajuizamento, ele corre pelo sistema PJE. Os autores aqui da rescisória, eles ofertaram contestação via sistema PJE e, na mesma toada, 2 dias depois, inclusive viabilizando e concretizando o que tinham dito em contestação, depositaram em secretaria chaves. E como é que é um depósito em secretaria de umas chaves? Óbvio, no sistema PJE você não pode entregar umas chaves via sistema. O que fizeram os autores? Peticionaram de forma física, dizendo que estavam, naquela data, 15 de abril de 2015, entregando as chaves em juízo. Repito, já tinha uma decisão determinando a desocupação. Daí a razão de os autores aqui terem feito esse depósito judicial e não entregue as chaves diretamente aos locadores, até porque, a essa altura, por óbvio, também já tinha uma certa animosidade, até pela falta de pagamento dos locativos. O que é que aconteceu? Posteriormente, 15 de abril de 2015, as chaves são entregues via petição física e a vara digitaliza a petição e certifica. Recebi tal petição em 15 de abril, em maio de 2015 a petição ela é digitalizada e colocada nos autos. Por óbvio, as chaves não podem ser lançadas e entregues via sistema, ficaram lá na guarda da Secretaria da Vara. E o que é que sucede desde então? O juízo de primeira instância, em março de 2016, defere a entrega das chaves e, em abril de 2016, precisamente um ano após o depósito das chaves, a outra parte levanta essas chaves em juízo e recebe efetivamente o imóvel. O que é que o acórdão reincidente? Eu vi aqui a discussão travada nos autos anteriores, em que o desembargador Vigílio entendeu que não seria hipótese, né, de rescisória. E aqui eu digo que, eu vou ler aqui para Vossas Excelências o acórdão reincidente. O que o acórdão diz? Finalmente, cumpre analisar a alegação do apelante de que a entrega das chaves se deu em abril de 2015. Aí diz, cumpre observar que existe nos autos ID tal, termo de entrega, datado de 7 de abril de 2016, acerca da entrega das chaves, assinado tanto pelo chefe de secretaria como pelo advogado da apelante, não sendo cabível a alegação do apelante de que entregou as chaves um ano antes do apontado na sentença. Ora, em 7 de abril de 2016, na verdade, quem pegou as chaves, recebeu as chaves em juízo, foi a parte autora da ação de despejo, réis aqui, né, ré na ação rescisória. E aqui, no entender dos autores, é que reside o erro de fato. Para além de ter constado no acordo reincidendo que a entrega das chaves teria ocorrido um ano após a efetiva entrega, é como se ela tivesse sido entregue ao advogado do apelante, que no caso aqui são os autores, né? São os autores dessa ação, tanto o locatário como os fiadores. Então, aí é que se entende que houve efetivamente o erro de fato. E aqui alguns elementos, eu inclusive despachei um memorial com o desembargador Ibanez, relator, e dizia da logicidade. Qual seria a lógica de, em um processo que corre pelo sistema PJE, da parte autora ter feito uma petição física? A lógica era a única, a entrega efetiva das chaves. E aqui eu chamo a atenção também a Vossas Excelências que entre abril de 2015 e abril de 2016, não há nenhum ato da Secretaria da Nona Vara
dizendo, ou certificando, ou atestando, ou algum auto de entrega das chaves pela parte autora aqui da rescisória, ré lá do despejo, por um simples motivo. As chaves já tinham sido efetivamente entregues em 15 de abril de 2015. Aí, houve apenas um pequeno pecado nessa petição, não constou expressamente. Recebida a petição com as chaves. Aqui, eu faço aqui um pequeno relato histórico, que eu me recordo, eu estagiário ainda, e ia entregar os autos de processos físicos, e o doutor Rubélio, meu mestre, dizia: Fernando, quando você for entregar esses autos, bote na petição, recebido com os autos. E aqui houve uma pequena falha. A petição física efetivamente não constou, recebida com a chave do imóvel. No entanto, a lógica, a petição de forma física, que não tinha necessidade, porque o processo tramitava no PJE, e a falta de qualquer ato da Secretaria entre abril de 2015 e abril de 2016, atestando esse recebimento das chaves, essa entrega das chaves pela autora da rescisória aqui, essa lógica diz que sim, as chaves tinham sido efetivamente entregues lá em abril de 2015. E aqui eu faço também um pequeno registro. Como disse, desde fevereiro de 2015, ou seja, 2 meses antes da efetiva entrega das chaves, a parte ré aqui da rescisória, autora do despejo, já tinha uma decisão determinando a desocupação voluntária sob pena de despejo compulsório. E aqui, o autor da ação de despejo e réu aqui da rescisória é representado do Dr. José Wilson Gomes Neto, de saudosa memória, quem rendo minhas homenagens. E Dr. José Wilson, ele não era só advogado aqui dos réus, ele também era responsável por essa administração da locação através da Procuradoria de Imóveis. Tanto que o contrato de locação é feito pela Procuradoria de Imóveis. E todos nós temos ciência, que é fato público notório, da excelência dos serviços prestados pela Procuradoria de Imóveis. E a Procuradoria de Imóveis, diante do depósito das chaves em abril de 2015, não diligenciou para pedir o despejo compulsório dos autores aqui, réus da ação de despejo, e por um simples motivo: as chaves já estavam entregues em juízo. E o fato de as chaves terem sido entregues em juízo demonstra que o imóvel estava fechado. Logo, não tinha como o doutor José Wilson pedir o despejo compulsório de uma loja que já não funcionava, de umas chaves que já tinham sido depositadas em juízo. Então, esse fato, e olhe, Dr. José Wilson ajuizou a ação de despejo, os autores da ação de despejo, réus da rescisória, ajuizaram a ação com 3 meses de débito. Foram 3 meses, entre agosto e outubro de 2014. Logo em novembro, ele já ajuizou o despejo. Aí eu digo, se as chaves não tivessem sido entregues em abril de 2015, esperaria Dr. José Wilson até abril de 2016 para executar esse despejo compulsório? É óbvio que não. A Procuradoria é muito diligente nesse aspecto, e só não fez porque era materialmente impossível pedir o despejo de uma loja que já não funcionava. E essa lógica toda demonstra o erro de fato do acórdão de reconhecer que as chaves teriam sido entregues não aos réus da rescisória, mas sim ao advogado na época, advogada na época, dos próprios autores, e em abril de 2016. Então, senhores julgadores, senhor relator, senhor presidente, essas questões são de muita importância, porque aqui não se reconhece que há um débito, há sim um débito de locação, mas esse débito estaria restrito a agosto de 2014 a abril de 2015. E esse erro, de fato, fez com que o débito perdurasse por mais de 1 ano. E isso, senhores julgadores, representa algo em torno de R$600 mil em valores atualizados, e daí a razão do ajuizamento da ação. Quer-se pagar o débito, mas não quer se pagar o que não se deve, porque o imóvel já estava desocupado desde abril de 2015, quando efetivamente houve o encerramento das atividades da loja Suber, que funcionava no imóvel locado. Então, senhores julgadores, com essas considerações, e aqui o erro de fato fica muito evidente, inclusive apto a ensejar
o ajuizamento da ação rescisória, porque constou expressamente no acordo rescindendo que as chaves supostamente teriam sido entregues apenas em abril de 2016 e ainda assim a advogada dos próprios autores. E aqui, só para finalizar isso e para demonstrar cabalmente o erro de fato, o acórdão fala que as chaves teriam sido entregues em abril de 2016 à advogada dos ora-autores, que na verdade tinha sido entregue à advogada dos réus da rescisória, autores da ação de despejo. E aqui eu cito, só para finalizar, apenas o termo de entrega das chaves em abril de 2016, que consta o seguinte, é um termo de entrega da Secretaria da Nona Vara. O termo consta assim. Estou abrindo aqui só. No termo consta o seguinte, aos 7 de abril de 2016, na Secretaria da Nona Vara, perante mim, chefe de secretaria, compareceu a parte autora, a autora aqui eu faço um parênteses, a autora da ação de despejo, na ação rescisória. Compareceu a parte autora, através de sua advogada, devidamente habilitada nos autos, com o objetivo de receber a chave do imóvel objeto da ação, o que de fato recebeu. Quem recebeu a chave do imóvel aqui não foi o advogada do apelante, que no caso eram os autores da ação rescisória, foi a advogada do apelado, que são os réus aqui da ação rescisória. Então, senhor presidente, seja senhor relator, senhor julgador, seja pela questão de quem recebeu as chaves, seja pela questão do tempo da entrega das chaves, com base nisso que se pede não só o conhecimento da rescisória, como a procedência dos pedidos para delimitar efetivamente, se afastar esse erro de fato e delimitar o efetivo período de atraso em pagamentos dos aluguéis, para todos os fins de direitos. É assim que requer os autores, senhor presidente, e agradeço penhoradamente a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando Jales e concedo a palavra ao doutor Renato Maciel, advogado dos réus. Está presente? Bom dia, estou sim, excelência. Bom dia, doutor Renato. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Obrigado, excelência. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome da minha família, agradecer a este tribunal os votos de pesar aprovados quando do falecimento de meu pai, doutor José Wilson, pessoa com a qual eu aprendi praticamente tudo que sei do direito e que era um defensor ferrenho dos direitos dos seus clientes, inclusive perante este tribunal, com quem fez muitas amizades aqui dentro, que fique registrado meu agradecimento em nome da nossa família. Em relação à ação, e agradeço também ao doutor Fernando Jales pelas belíssimas palavras em homenagem ao meu pai. Doutor Fernando, muito obrigado. Em relação à matéria discutida na ação, o doutor Fernando fez um relato muito interessante, até em sede de memoriais também, mas há que se observar, em primeiro lugar, até com base na própria decisão do processo anterior, que o recurso que ora se usa, ou que o processo, que a ação que ora se usa, ela tem a mesma característica do processo anteriormente julgado por vossas excelências. Ela trata-se de uma ação como sucedânea recursal. Essa matéria já foi exaustivamente discutida, não só pelo juiz de piso, em sede da própria ação, sentença, incidentes processuais inúmeros, e como também pelo próprio colegiado que julgou o recurso interposto, né? Então, nós entendemos que a ação deve, né, ser indeferida, inclusive preliminarmente, né? Não se deve nem se discutir o mérito dessa ação, porque ela trata-se como sucedâneo recursal, né? Inicialmente seria isso. Quanto às questões alegadas, meritórias, de fato há nos autos uma petição pura e simples requerendo a devolução das chaves em 2015. Mas não há, como o doutor Fernando mesmo admitiu, né, que estas chaves tenham sido entregues em 2015. Ora, se não há a comprovação que as chaves foram entregues em 2015, né, como as autoras da ação de despejo
por seus administradores, Procuradoria de Imóveis, que também o doutor Fernando fez grandes elogios, e aqui eu também já agradeço pela parte que nos toca, né? Como a Procuradoria de Imóveis iria requerer o recebimento dessas chaves. Ora, se as chaves estavam entregues supostamente em juízo, né? Não consta da petição protocolada, as chaves não foram entregues ou disponibilizadas para os autores. O imóvel passa mais um ano fechado. As proprietárias, senhoras idosas que dependiam daquele dinheiro para ajudar no seu provento, ficaram mais um ano sem receber aluguel. Elas seriam penalizadas por este ato? Não tem como ser penalizadas por esse ato. A lei do inquilinato é clara, os aluguéis têm que ser pagos, os aluguéis em carta têm que ser pagos até real e efetiva entrega das chaves. Ora, aceitar a tese rescisória agora, para que se volte o processo, para que a eventual dívida seja paga até somente março de 2015, é penalizar injustificadamente as proprietárias idosas do imóvel. Elas não tiveram disponibilidade do imóvel até abril de 2016. Agora, também houve, aí, me desculpe, doutor Fernando, com a vênia que merece, não houve também, dos advogados à época dos réus na ação de despejo, nenhuma provocação para demonstrar que as chaves já estavam ali em juízo. Porque qual era a atitude que se tomaria se soubéssemos que as chaves estavam em juízo? Pediríamos o levantamento das chaves. Tanto é, nobres desembargadores, que no processo de piso, no processo que tramitou no juízo de primeiro grau, consta lá, inclusive, o levantamento de estruturas físicas feitas pela empresa Teto, posteriormente à data que o doutor Fernando, que a parte autora da rescisória, alega que entregou as chaves, a empresa Teto, que não recebeu o pagamento devido pela montagem da estrutura, a empresa Teto pediu autorização para ir lá tirar o material. E quem deu essa autorização não foram as proprietárias do imóvel. Inclusive, fazendo um adendo, no processo principal, além da contestação, os autores desta rescisória entraram com a reconvenção, alegando prejuízo porque o contrato não pôde ser registrado, dizendo, inclusive, juntando que essa Teto, que depois foi lá buscar a estrutura física dela, né, teria pago não sei quantos milhares de reais, teria pago não sei quantos milhares, a empresa Teto, e a empresa Teto foi lá retirar, porque essa mesma empresa que alugou o imóvel e deixou de pagar os aluguéis, também não tinha pago a empresa Teto. Consta isso do processo. Então, o imóvel não estava disponível para as locadoras, não estava disponível para as horas réis e autoras da ação de despejo. Então, penalizá-las via rescisória, primeiro que não cabe, né? Alegando que as chaves foram entregues em 2015 e não em 2016, como efetivamente a advogada das autoras foram lá, das autoras da ação de despejo foram lá e retirou a chave, e aí disponibilizou o imóvel para nova alocação, para poder fazer complemento de sua renda, é penalizá-las por um prejuízo causado pela desídia das autoras da empresa autora da ação rescisória. Então, não há de se conceber, né, que essa ação rescisória seja julgada procedente. A lei do inquilinato é muito clara. O inquilino é responsável até a real e efetiva. E a real e efetiva entrega das chaves para as autoras foi em abril de 2016. Se não houve a comprovação da entrega das chaves, as autoras não podem ser penalizadas por isso. Né? Então, excelências, para não, né, me alongar mais e agradecendo a paciência de vossas excelências, o que se pede, né, por parte das réis é que apresente ação rescisória seja julgada totalmente improcedente, se não for reconhecida a inaplicabilidade de sua procedência, de seu andamento aqui neste tribunal. Caso seja superada essa preliminar, que ela seja julgada totalmente improcedente, porque não pode se penalizar as autoras da ação dos pejoras réis aqui pela desídia dos maus inquilinos que foram durante todo o processo locativo. Ressalte-se, não chegaram nem a abrir, não concluíram nem a obra
criaram problema do início ao fim da locação, inclusive chegando a esse ponto. É o que se requer, excelências. Agradeço ao doutor Renato Gomes Neto e devolvo a palavra ao eminente relator desembargador Ibanez Monteiro. Presidente, meu voto é pela improcedência da pretensão rescisória. Estou julgando improcedentes, fundamentos constam do voto. Pois não. Desembargadora Zeneide pediu a palavra e já adiantou que vai pedir vista, foi isso? É isso, senhor presidente. Estou pedindo vista do processo. Pois não. Alguém quer mais antecipar o voto? Eu aguardo o voto da desembargadora Zeneide. Aguardo, excelência. Então, após o voto do relator, julgando a ação improcedente, pediu vista dos autos da desembargadora Maria Zeneide. E mais aguardo o voto visto, ok? Encerrada a ordem jurisdicional. Presidente, eu vou só pedir licença, senhor presidente, pela ordem, só para me retirar da sala. Agradeço muito a atenção e o bom de todos. Agradecemos a Vossa Excelência. Igualmente, excelência, também peço venha para me ausentar das salas e desejo a todos um bom dia. Pois não, doutor Renato. Bom dia, agradeço também. Declaro aberta a ordem administrativa, e na ordem administrativa nós não temos processos. Expediente. Tem, Lúcio? Não temos expediente, senhor presidente. Não tem expediente. Vamos para, antes de indicações de proposta, vamos para a pauta administrativa. Na pauta administrativa, nós temos a minuta de resolução número 1, que dispõe sobre a alteração de competência das varas criminais da comarca de Mossoró. Também foi matéria distribuída com todos os colegas, eu pergunto se estão todos de acordo. Aprovado. Número 2, minuta de resolução. Altera a resolução número 10, de 22 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o programa de estágio de estudantes no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Esse aqui tinha sido pautado e foi retirado de pauta para um melhor exame e foi feita uma nova adaptação aqui no sistema, foi distribuído cópia, foi feito contato com os assessores dos colegas. Eu pergunto se todos estão de acordo com essa minuta. De acordo? Pode considerar aprovada? Aprovada. Número 3. Minuta de resolução. Altera a resolução número 36/2014, de 13 de agosto de 2014, que disciplina as funções, a forma de recrutamento e designação, a remuneração, desligamento e os deveres funcionais dos juízes leigos, do sistema dos juizados especiais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Cópia também distribuída, todos de acordo? Aprovado. Número 4. Minuta de resolução determina a unificação das secretarias da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal e dispõe sobre o seu funcionamento. Também matéria do conhecimento de todos. Todos aprovam? Aprovado. Finalmente, a número 5. Minuta de resolução, dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Todos aprovam? Aprovada. Bom, homologação da presidência, submete para a homologação da Corte ato da presidência, que autorizou a de referendo, os excelentíssimos senhores desembargadores João Rebouças e Vigílio Macedo Júnior, afastarem-se do Estado nos dias 19, 20 e 21 de julho do corrente ano, a fim de participarem de cerimônia alusiva aos 80 anos da Justiça do Trabalho, em Brasília. Todos de acordo? Aprovado. Por fim, por parte da presidência, eu gostaria de ouvir dos colegas sobre o feriado
do dia 11 de agosto, fundação dos cursos jurídicos. Fizemos uma consulta, o TRT, 21ª Região, transferiu do dia 11 para o dia 12, da quinta para a sexta-feira. A Justiça Federal manteve. E eu indago dos colegas se nós devemos manter o feriado no dia 11 ou se devemos transferir para a sexta-feira, dia 12. A decisão dos colegas... Eu voto por manter, viu, senhor presidente? Manter. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelente. Eu sugiro transferir para sexta-feira, dia 12. Transferir. Quem mais quer se manifestar? Vamos, então... Eu voto também pela transferência, porque... Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher aqui se mantém o dia 11 ou transfere para dia 12. Desembargador Amauri. Desembargador Amauri, está nos ouvindo? Pois não, excelência, eu tive um problema aqui de conexão, mas é sobre... A transferência ou não do feriado do dia 11, se permanece dia 11 ou transfere para a sexta, dia 12. A Justiça do Trabalho transferiu, já a Justiça Federal manteve no dia 11. E nós estamos sendo cobrados sobre isso, e então eu consulto os colegas qual seria a melhor solução para o nosso TJ. Poderíamos transferir, desde que não haja prejuízo, né, ao jurisdicionado, não é? Porque o objetivo maior aí é não trazer qualquer prejuízo à ordem dos nossos trabalhos e, consequentemente, ao nosso jurisdicionado. Se uma transferência simplesmente me parece que não traria esse prejuízo e seria conveniente para todos, né? A exemplo da Justiça do Trabalho. Trabalho, certo. Então, transfere para o dia 12. Desembargador Cláudio já se manifestou, transfere para o dia 12. Doutora Ana Cláudia, está presente? Está nos ouvindo? Substituindo o desembargador Rebouças. Estou. Qual a sua Meu voto posição? é pela manutenção, na quinta-feira, dia 11. Dia 11. Que vários juízes já marcaram audiência, já designaram e já fizeram várias intimações, então o meu voto é pela permanência. Permanência. Desembargador Saraiva. Presidente, eu voto pela mudança, até porque no dia 11 a Câmara Criminal tem sessão programada. Então, transferência para sexta-feira, feriado. Transferência para o dia 12. Aí, senhor presidente, eu já posso mudar o meu discurso, porque se demonstrado prejuízo, naturalmente, ao jurisdicionado, evidentemente que não poderíamos transferir. Né? Se há sessões designadas, se há audiências designadas... Não é, Virgílio, amigo? Desembargador Amauri, é a observação da nossa colega Ana Cláudia. Isso é. Então fica dia 11, desembargador Amauri. Porque corrobora, em última análise, com a minha preocupação, não é? Que era exatamente evitar prejuízo à ordem jurisdicional. A doutora Ana Cláudia disse muito bem, já audiências marcadas, o Saraiva agora tem sessão, isso trará, sim, prejuízo ao andamento dos nossos trabalhos, muda de figura naturalmente e, consequentemente, o meu pensamento. Não o meu pensamento em si, mas a conclusão a que eu cheguei. Perfeito. Mas estabeleci como princípio maior a possibilidade de não se trazer prejuízo ao jurisdicionado, que é a nossa função. Não. Desembargador Saraiva... A sessão da Câmara Criminal já foi transferida para sexta-feira? Não. Primeiramente é na quinta. Mas a quinta é feriado. Sim, mas eu quero transferir esse feriado para sexta, é isso que eu estou dizendo. Para transferir para sexta. Para sexta. Manter o expediente normal da quinta, até porque tem sessão programada. Senhor presidente, será que o juiz marcar a audiência para sexta-feira de imprensado? Eu também tenho essa desconfiança, também, essa mesma situação. Aí é outra questão. Vamos lá. Desembargador Amilcar, dia 11, dia 12. Olha, outra, mas é a mesma. O problema que eu tenho, com todo o respeito, doutora Ana Cláudia, é saber qual foi o juiz que marcar a audiência para a sexta-feira no imprensado, principalmente quando a sexta-feira só tem um expediente até o meio-dia, não é? E pela nossa a resolução é essa. Mas preocupado com essa situação de
um eventual prejuízo, realmente. Então, para que depois algum juiz possa alegar que atrasou o processo devido ao tribunal ter adiado esse feriado, por assim dizer, de última hora, então manteria no dia 11. Dia 11 mesmo. Dia 11. Desembargador Vigílio. Qual era o juiz que tem marcado a audiência? Eu já me expressei, presidente, eu acompanho o decano. Dia 11. Desembargadora Zeneide. Dia 11, senhor presidente. Dia 11. Desembargador Ibanez. Presidente, Sim? me parece que está havendo dúvidas. O desembargador Amorim, inclusive, votou que seja na sexta-feira. Não, mas ele modificou. Até porque a quinta-feira nós temos audiência da Câmara Criminal. Mas desembargador Amorim... Não, mas o feriado é na quinta mesmo. O Marcado feriado na é na quinta. quinta, não é isso? Mas como marcou a sessão no dia Na feriado, sabe? quinta. A sessão é ordinária da quinta-feira. Exatamente. Sim, eu sei, mas é Não feriado. haverá. Mas é feriado. Não haverá. Transfere para sexta, de qualquer forma, para outro dia, né? Desembargadora Zeneide, dia 11, já mando fechou. Desembargador Ibanez. Eu entendo que pode ser perfeitamente no dia 12, porque nós temos ainda muito tempo para publicar a alteração, seja de audiência, do que for. A audiência que estava prevista para o dia 11 é possível publicar ainda o aviso e antecipar. Aliás, para o dia 12 é possível antecipar para o dia 11, presidente. Agora, no todo, a conveniência de funcionamento é muito melhor para a instituição que tenhamos o feriado na sexta-feira. Porque vir na quinta-feira não trabalhar, tudo fechado, aí na sexta-feira vem para trabalhar meio-dia. Perfeitamente, muito bem Então, pensado. se nós não tivéssemos prazo para publicar a alteração da audiência, veja que o juiz não marcou na quinta. Eu acho que não tem mais não, Ibanez, está muito em cima. Marca na Não sexta. tem mais tempo, não tem mais tempo. Tem mais tempo não, Ibanez. Podem ser antecipados. Na eventualidade de algum dia marcado a audiência para essa sexta-feira, não tem mais tempo para publicar. Tem não tem mais tempo Só não. para antecipar, tem, desembargador amigo, não tem para agendar, para o advogado tomar ciência, mas para ele saber que antecipou da quinta, não exige mais aqueles 5 dias de antecedência. Desembargador Ibanez, então, fica pelo dia 12. Vá para sexta-feira. Dia 12. Desembargador Glauber. Senhor presidente, dia 12 também, até porque Dia 12. a sexta-feira, só justificar, senhor presidente, a nossa sessão é na quinta-feira. Ordinariamente, ela é marcada para as quintas-feiras. E a prática, a tradição é de que um feriado na quinta, a sexta é imprensado. Então, como já foi dito, eu acredito que não tenha sido agendado sessões para o dia 12, justamente um dia aí posterior, imprensado, né, que é a linguagem vulgar que utilizamos. Então, indo venha o entendimento divergente aí, eu acompanho a posição do desembargador Cláudio, que sugeriu inicialmente Dia 12. o dia 12. Pois não. Desembargador Gilson. Dia 11. Dia 11. Desembargador Cornélio. Eu também, senhor presidente. Eu vou para o dia 11, que é o dia do feriado mesmo, a gente deve gozar feriado no dia mesmo, né? E diante da possibilidade de o juiz ter marcado desse, pode ser que a maioria não marca, mas se 5 ou 6 já tiverem marcado, já justificam. Viu? Então, eu fico no dia do feriado mesmo, dia 11. Doutor Eduardo Pinheiro. Claro, se possível, transferir para o dia 12. Impossível? Impossível. Desculpa. Então, dia 11. Pronto. Então, por maioria, permanece dia 11. Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 2, 3, 4, dia 12. Então, permanece dia 11 mesmo. Bom, então vamos agora. A presidência. Sim, a presidência. Sugestões, propostas da presidência. Moção de congratulações aos desembargadores João Rebouças e Vigílio Macedo Júnior, em face da homenagem que lhes fora prestada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no último dia 20, com a conferência
da medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Todos aprovam? Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício da juíza de direito Sulamita Bezerra Pacheco, coordenadora dos juizados especiais, que ocorrerá no próximo dia 5 de agosto. Todos aprovam? Aprovado. Lembrando aos colegas integrantes das câmaras cíveis e a representante do Ministério Público a realização em seguida por videoconferência da sessão civil, logo mais após o encerramento da sessão do Pleno. Falta administrativa já foi. Indicações e propostas. Desembargador Amaury Moura. Senhor presidente, não sei se foi feita, me parece que não, até mesmo pela exiguidade de tempo, mas nós temos notícia do falecimento da mãe da nossa colega, doutora Sueli. Isso. Foi feito não, até agora. A proposta seria, naturalmente, poderia ser encaminhada pela presidência, de qualquer forma, a proposição é do tribunal em si, mas seria no sentido de consignar o voto pesar, né, a colega e seus familiares, em virtude do falecimento da mãe da doutora Sueli. Sueli Silva. Todos aprovam a proposta do desembargador Amaury? Aprovado. Somente desembargador Amaury. Somente, excelência. Obrigado. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, com a permissão do nosso amigo e decano, desembargador Amaury Moura, gostaria de subscrever a proposta da doutora Sueli e aderir, portanto, e também registrar, senhor presidente, que essa homenagem do Tribunal Superior do Trabalho foi também distinguido o desembargador Gils, que foi lá receber a comenda. Então, também merece nossas congratulações. Eu também recebi a comenda, mas por questões outras não fui recebê-la, de maneira que eu ainda não mereço esses parabéns que devem ser estendidos ao desembargador Gilson Barbosa. Não, então inclui-se aqui o nome do desembargador Gilson na moção. Pois não, senhor presidente, era só o que eu tinha a propor. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora Ana Cláudia Lemos. Indicações e propostas. Senhor presidente. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar a CUA e toda a comunidade jurídica do nosso estado, que está do Brasil como um todo, que nós lançamos ontem à noite o segundo número da revista A Repojurne, a revista do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, que está à disposição de todos no site do nosso Tribunal de Justiça. Neste segundo número, presidente, com a temática Direito e Inovações Tecnológicas, a revista conta, a priori, com 8 artigos científicos inéditos, com 188 laudas, e apresenta a toda a comunidade potiguar a fina flor do pensamento jurídico de seus colaboradores de prata da casa e prata da casa, no caso, exemplificando o juiz Fábio Ataíde, Francisco Serac e Sulamita Bezerra, os servidores do Poder Judiciário Alisson Torres, Ana Paula Felizardo e Liana Maia, além de outros estudantes e advogados. A revista ela tem uma amplitude muito grande. Nas palavras do professor Paulo Saraiva, foi quem apresentou este segundo número, ele diz e rememora que, atendendo aos reclamos da modernidade, aspas, reticências, que não se atualiza, foge do cenário jurídico. Uma apresentação muito boa que é digna de leitura. Presidente, na lição do professor Luiz Fernando Coelho, aspas, reticência, o papel do jurista não é manter os conteúdos normativos estabelecidos pelo poder, mas substituí-los por outros conteúdos mais condizentes com as exigências da justiça e voltada para a realidade social. Ao juiz, especialmente, não cabe aplicar a lei tão somente, mas fazer a própria justiça. Por derradeiro, presidente, eu rememoro aqui que nossa revista é produzida pelo nosso tribunal através da nossa condução momentânea a custo zero, utilizando a estrutura existente do Poder Judiciário. Daí, mais um motivo pelo qual parabenizo a todos envolvidos nesta construção do saber, nesta verdadeira auxiliar de conhecimento e o nosso chamado guarda-chuva editorial
nas palavras da nossa secretária de Comunicação e membro do Comitê Editorial, Andréa Ramos. E, para tanto, eu parabenizo a toda a equipe, ao doutor Arthur Cortes, que é seu editor-chefe, os nobres membros do Conselho Editorial, nas pessoas do desembargador João Rebouças, desembargador Virgílio Macedo, doutora Kate Ferreira, doutor André Lali, doutor André Ramos Tavares, doutora Liana de Queiroz, doutor Pablo Gagliano, doutor Paulo Lopes Saraiva, doutor Robson Maia e doutor Rodrigo Leite. E estendo, naturalmente, o sucesso desse segundo número, com algumas dificuldades, é verdade, aos servidores de Andréa Ramos, que é a nossa secretária já dita, quem criou a nominação guarda-chuva editorial do Poder Judiciário, Gerânio Gomes, nosso secretário de Tecnologia, Daniel Bevenuto, nosso assessor direto e também da revista, por sinal voluntário, Fernando Molique, Wagner Alves, chefe da divisão Web Design e Criação, que tem ajudado muito e colaborado, e, mais recentemente, a nossa mais recente, né, estou sendo redundante, aquisição, que é o senhor Nilton Barreto. Então, os agradecimentos a Vossa Excelência, que tem nos apoiado naquilo que é possível apoiar, e devo dizer que vale a pena. A revista está à disposição do mundo jurídico. A produção científica é uma nossa finalidade, como também a publicação de artigos e manter atualizado. Estamos tão somente, presidente, adequando a realidade virtual com a realidade da vida real. E pedindo, inclusive, a Vossa Excelência para que autorize a edição física, pelo menos de alguns 50 a 60 exemplares, para que eu possa presentear cada desembargador com esta motivação. É isso aí, presidente. Meu muito obrigado. Pois não, desembargador Saraiva. Poderemos ver isso. Parabenizo Vossa Excelência e toda a equipe que fez esse brilhante trabalho. Desembargador Amilcar. Estava no mudo, desculpe. Senhor presidente, sem comunicação e proposição, apenas me associar, inclusive o voto de pesar à genitora da doutora Sueli. Pois não, feito o registro. Desembargador Virgílio. Senhor presidente, apenas para agradecer os votos de Vossa Excelência aí. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Desembargadora Zeneide. Senhor presidente, primeiro dizer que o som está péssimo aqui, quase que eu não escuto o conteúdo da fala do desembargador Saraiva, mas só no final. Estão ouvindo? Alô? Desembargadora Zeneide, só um instantinho, desembargador Vivaldo. Apenas para dizer que eu não vou participar da sessão civil, porque os dois processos eu afirmei suspeição, logo eu não vou participar, tá? Certo, feito o registro. Pois não, desembargadora Zeneide. Feito o registro do som que está péssimo, eu queria só me associar aí com relação ao falecimento da mãe da nossa colega e também dizer do falecimento do dia 26 do médico tão conhecido, médico palferrense, Edmilson Fernandes Queiroz, que foi antes de ontem. Então, eu queria que ficasse registrado em nome de todos nós que fazemos a família Bezerra. Feito o registro, desembargador Zeneide, agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Ibanez Monteiro. Sem proposição, presidente. Não, desembargador Glauber. Sem proposição, senhor presidente. Ratificando todas as que já foram formuladas aí. Agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Gilson. Não tenho. Desembargador Cornélio. Também não tenho, senhor presidente. Doutor Eduardo Pinheiro. Doutor Eduardo Pinheiro, está nos ouvindo? Parece que houve problema na câmera dele. Bom. Senhor presidente? Sim. Doutora Elaine. Pois não. Pela ordem. Muito obrigada. Dando meu bom dia a todos, eu gostaria apenas de compartilhar com todos os desembargadores e participantes dessa sessão, que na última sexta-feira, o Ministério Público do Rio Grande do Norte fez o lançamento de um novo serviço colocado à disposição da sociedade potiguar, que é um núcleo de apoio aos familiares vítimas dos crimes violentos letais e intencionais, é o NUAV,
é o Núcleo de Atenção, né, de Apoio às Vítimas de Violência. É uma unidade nossa que faz uma interlocução e foi feito um termo de cooperação técnica, tanto com a Secretaria de Saúde de Natal, quanto com a Secretaria de Assistência Social, Delegacia de HPP e Defensoria Pública, porque muitas vezes esses familiares vítimas de violência, em inúmeros casos, eles não têm a menor informação do que fazer depois desse acontecimento tão dramático, né? Então, esse é um núcleo que foi criado com o objetivo de lançar esse olhar mais atento a essas pessoas vítimas da violência letal e intencional, que começa pelo município de Natal. E eu peço licença, senhor presidente, apenas para trazer essa informação, né, de interesse, que é de interesse geral, e divulgar um número de telefone, que é o 99972-5351, do NUAV, Núcleo de Atenção e Apoio às Vítimas de Violência. Então, era isso, presidente. Muito obrigada. Pois não, doutora Elaine, eu agradeço a Vossa Excelência e registro que nós, do Tribunal de Justiça, estamos também nos estudos para implantar o nosso núcleo de apoio às vítimas, começando pela Zona Norte, e estamos trabalhando nisso junto com a vice-presidência, com toda a dedicação da desembargadora Zeneide. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos